Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, hoje dia 13, né? Ontem eu já lembrava um pouquinho, né, da memória que nós celebraríamos nesse dia de hoje. Então nós celebramos, né, com muita fé, com muita devoção, essa memória de Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Fátima, grande, né, aquela que ali em Portugal, né, tem a sua devoção muito grande, e no nosso país também, né, no nosso Brasil. Por isso hoje contemos com a proteção, com a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Palavra de Deus, Evangelho desta quarta-feira, se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus continua ali falando com seus discípulos, né, durante a última ceia, falando sobre as dores, os sofrimentos, as angústias que eles poderão enfrentar nesse caminho, a perseguição. O Senhor sabe, né, que os seus discípulos estão ainda ou não conseguem ainda compreender plenamente tudo aquilo que ele desejaria revelar também. E por isso Jesus afirma: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Essa palavra, ela mostra a paciência que Deus tem para conosco. A grande paciência que Deus tem para com todos nós. O Senhor respeita o nosso tempo, né, nossa fragilidade, o nosso caminho de amadurecimento da fé. Não é de uma hora para outra, né? Não conseguimos entender tudo de um momento para outro. Então o Senhor nos respeita dessa forma. Muitas vezes nós queremos entender tudo imediatamente. Tem que entender isso, não estou entendendo, então acho melhor abandonar, acho melhor largar para lá. Não conseguimos entender imediatamente os planos de Deus, os sofrimentos da vida, as demoras, né, que acontecem também, as cruzes que carregamos. Mas Deus, uma certeza Deus vai conduzindo, né, pouco a pouco. E a fé é esse caminho. Há coisas que só compreendemos depois da experiência, da oração e até mesmo da dor. É isso mesmo. Vem a experiência, vem a oração, vem a dor, para conseguirmos compreender. Jesus promete a presença do Espírito Santo, dizendo: Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo é aquele que ilumina o coração do cristão. É aquele que ilumina de verdade. Ele não anuncia algo diferente de Jesus, mas nos ajuda a compreender de forma mais profunda o Evangelho. Nos ajuda a compreender de uma forma mais clara a palavra. Sem o Espírito Santo, podemos até ouvir a palavra de Deus, mas jamais iremos compreendê-la. Então, com esse Espírito Santo, nós podemos compreender, com a presença do Espírito Santo, podemos guardá-la em nosso coração. E eu posso dizer assim também, é o Espírito Santo quem transforma a nossa vida. É o Espírito que transforma a nossa vida. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Antes de Pentecostes, eram medrosos, inseguros, fechados, né? Estavam de portas e janelas fechadas. E depois da descida do Espírito Santo, eles se tornam corajosos, anunciadores do Evangelho. E o mesmo acontece conosco. É o Espírito que fortalece a nossa fé, inspira nossas decisões, que dá sabedoria diante das dificuldades e, sobretudo, que consola, né, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, que corrige os nossos caminhos. O Espírito Santo é esse que dá a correção. Então, o mundo de hoje vive em meio a muita confusão. A verdade é essa. Somos confundidos, né? Existem muitas vozes querendo indicar caminhos, né? Ideologias, interesses, falsas verdades, coisas superficiais. E por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós precisamos do Espírito Santo para esse discernimento. Sem Deus, o ser humano acaba perdido.
ele acaba sem direção, né? Caminhando sem esperança, a verdade é essa. E Jesus ainda diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu. Meu. O Espírito Santo nos conduz a Jesus, nos leva a Jesus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela se aproxima mais de Cristo, cresce na humildade, no amor, na paciência, na santidade e em outras coisas, nos dons revelados e dados pelo Espírito Santo. O Espírito, ele não busca aparecer, ele age silenciosamente no coração, transformando a vida por dentro. O Espírito é como um sopro, é como o vento. Nós podemos até sentir, mas não podemos ver. A não ser que ele esteja misturado na poeira, né? Aí nós vamos ver ali o vento passando. Mas podemos sentir, é o Espírito Santo de Deus. E Jesus conclui, tudo o que o Pai possui é meu. Aqui, né, contemplamos o mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em uma perfeita comunhão de amor. E nosso Deus, ele não é solidão. Deus é comunhão. Deus é comunhão. E nós fomos criados também para viver em comunhão com Deus, com a família, com a igreja, com os nossos irmãos. E toda divisão, ódio, egoísmo nos afastam, né, desse projeto de Deus. Então esse evangelho de hoje, enfim, nos convida a sermos dóceis ao Espírito Santo. Talvez muitas vezes estejamos ouvindo demais as vozes do mundo e temos escutado muito pouco a voz de Deus. Precisamos rezar mais. Precisamos ouvir mais a voz de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. E é isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Que Deus te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.